Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé, para que a nossa vida possa ser cada vez mais parecida com a do nosso Mestre, que justamente nos chamou para segui-lo, para caminhar entendendo, sendo movidos, aprendendo a sua palavra e dedicando as nossas vidas ao Senhor. Esse é um chamado maravilhoso, é um chamado para os filhos, é um chamado para servos. Não é? Nesse tempo nós temos visto muita arrogância, não é? Os homens são realmente orgulhosos, não é? E eles não têm realmente entendimento do que significa ser humilde, aquela humildade de Cristo. Ser humilde, em muitos momentos, é uma derrota, é um fracasso, é algo realmente para perdedores. Mas nós estamos falando aqui de valores que não são valores carnais, mas são aqueles valores de Cristo, que aqueles que creem no seu nome vivem, se alegram e têm prazer. E é isso que nós estamos aprendendo aqui na formação da igreja. As pessoas se convertendo a Cristo e tendo uma nova vida. E através dessa nova vida, se alegrando por terem crido no nome de Jesus. Vamos continuar vendo a formação da igreja aqui no capítulo 16, do verso 35 até o verso 40. Está escrito: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Que coisa interessante! Então, o que nós vimos ontem? Quando realmente Deus, através do carcereiro, né, levou Paulo e Silas para a sua casa, o carcereiro com toda a sua família se converteu e realmente houve grande alegria quando eles sentaram-se à mesa, não é? Só que agora nós vemos aqui que quando amanheceu, os pretores, não é? Aquela autoridade militar, haviam enviado os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles dois em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. O que Paulo disse: ora, nós não fomos julgados, e sem julgamento nós somos açoitados e presos. Só que tem uma coisa: nós somos romanos. E isso não pode acontecer. Então agora eles querem nos colocar em liberdade de qualquer jeito, sem dar nada? Nada disso. Eles que venham aqui nos pedir desculpas e nos colocar em liberdade. Então o carcereiro foi e falou para os pretores que eles eram cidadãos romanos. E aí eles ficaram possuídos de temor, porque era uma grave falta acusar um romano e fazer o que eles fizeram, né, com esse romano, com um cidadão romano. Então eles foram até Paulo e Silas, relaxaram o cárcere, claro, né, falaram para eles irem embora, colocaram eles em liberdade, pediram desculpas, inclusive pediram para que eles saíssem da cidade. E tendo se retirado do cárcere, para onde eles foram? Dirigiram-se para a casa de Lídia. Lembra da Lídia? Aquela vendedora de púrpura que nós falamos, né, há dias atrás? Pois é, foram para a casa dela, onde os irmãos estavam se reunindo. E o que fizeram? Confortaram todos os irmãos. Imagine só, quando Paulo e Silas foram na casa de Lídia e os irmãos estavam reunidos e eles contaram esse episódio de terem apanhado, presos, o terremoto, as cadeias caindo, o carcereiro com toda a sua família se convertendo. Então é evidente que a igreja estava reunida ali, se alegrando com a obra de Deus na vida das pessoas. Pessoas simples. Esse carcereiro não era um ministro do evangelho. Esse carcereiro não era pastor, não era missionário. O evangelho é para você. O evangelho é para mim. O evangelho é para gente simples.
O Evangelho é para os perdidos. O Evangelho é para pecadores. O Evangelho é para libertar. Que você seja liberto por essa palavra cada vez mais, a palavra de Deus. Aqui, o escrito, a escritura sagrada, que tem a força e o poder, porque é inspirada por Deus, para abrir o entendimento, para quebrar dogmas, desfazer enganos e confusões, para que você possa cada vez mais ter uma vida plena em Cristo Jesus. Fique firme e fortalecido na fé.